Olá, meus amores, bons dias. Olha nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de matemática. E vejam o que eu tenho aqui. Vamos falar de frações. A gente já estudou, vocês já estudaram, primeiramente, nas séries anteriores sobre fração, a introdução dos números fracionários. E agora a gente vai ampliar isso. E aí, quando a gente fala em fração, nós já dissemos aqui que fração, ela quer dizer divisão, quer dizer dividir em partes iguais. E aí a gente pode até retomar aquilo que a gente sempre diz, das 4 operações fundamentais. Qualquer coisa da matemática que eu for trabalhar, que eu for ampliar, qualquer ramo da matemática que eu for me dedicar, eu vou precisar daquelas 4 operações fundamentais. Vejam, agora a gente está falando de fração, e fração é o mesmo que dividir. Fracionar algo é dividir ele em vários pedaços, em várias partes, e partes iguais. Então, quando se fala nas 4 operações, a importância de você saber as 4 operações é por isso, porque tudo que você for se utilizar da matemática, essas operações serão necessárias. E aí, quando a gente fala de fração, que são essas divisões de um inteiro, dentro dessas frações, a gente ainda vai fazer multiplicação de fração, divisão de fração, soma ou adição de fração, subtração de fração e assim por diante. Olha, eu tenho aqui os discos de fração exatamente para a gente compreender um pouquinho mais isso, porque vejam, eu já mandei vídeos de frações para vocês, vídeos explicativos sobre frações para vocês, eu já mandei slides com orientações também sobre frações para vocês. No material de vocês tem muita coisa, muito texto, muita explicação. Na aula ao vivo, a gente também explicou bastante sobre fração, mas eu pude perceber que ainda há algumas lacunas a serem preenchidas. Algumas crianças que ainda não compreenderam completamente a introdução da fração. O que é fracionar? E se você não compreender isso, você vai ter muita dificuldade em ampliar esse conhecimento. E a gente vai precisar disso. Porque, como eu falei para vocês, uma coisa depende da outra. Eu preciso saber adição para eu poder saber subtração, para eu poder saber multiplicação, e aí eu vou ter que saber multiplicação para eu poder saber dividir. E dentro de uma operação de divisão eu uso as outras operações, então é tudo muito interligado e precisa ser. Então, se a gente não aprender fração agora, a gente vai ter muita dificuldade, inclusive porque o nosso próximo assunto serão os números decimais, e os números decimais nada mais são do que estas frações aqui, porque você vai dividir inteiros, e os números decimais são isso, você vai dividir inteiros para transformá-los em decimais. E aí, se você não compreende fração, você vai ter muita dificuldade em compreender o que ainda está por vir. Pois bem, como eu falei para vocês que fração é o mesmo que divisão, eu tenho aqui esses dois inteiros, e no caso desses dois inteiros aqui, eu os dividi em 4 partes, ok? Então, eu fracionei estes inteiros aqui. Nesse caso aqui são inteiros circulares, poderiam ser inteiros quadrados, poderiam ser inteiros retangulares. Preferi os circulares porque eu vou compará-los nesse momento aqui a um bolo. Pronto. Então, eu tenho aqui um bolo. Este meu bolo eu dividi em 4 partes. Pronto. O inteiro era ele sem divisão. Um bolo, um inteiro. Quando eu divido, eu já fracionei. Eu fracionei aqui em 4 pedaços. Se eu me utilizar de um desses pedaços, quer dizer que eu comi, que eu devorei, que eu me utilizei de 1/4, ou seja, 1 de 4, ó, 1 de 4. E se eu me utilizei de 1/4, 1 de 4, sobraram 3/4, 3 de 4. Mas se eu tiver me utilizado de 2/4, 2
de 4. E se você observar um pouquinho mais, você ainda vai perceber que este 2 aqui, ele equivale à metade. Tá vendo? Ele equivale à metade. Então, tanto faz eu dizer que aqui eu me utilizei de 2/4, como eu posso também dizer que eu me utilizei, ó, da metade. Se eu tivesse dividido ele apenas em 2, quando eu retirasse um desses pedaços, eu teria comido a metade, 1/2. Como eu dividi em 4, para eu comer 1/2, para eu me apropriar de 1/2, eu terei que pegar 2 pedaços, 2/4, que é a mesma coisa que 1/2. Vejam, se eu pegar este mesmo círculo, ó, no mesmo tamanho, só que eu agora dividi em 4 partes, vejam. Quanto mais partes eu dividir, quanto mais eu fracionar o inteiro, menores ficarão os pedaços, as frações. Menor ficarão as frações. Então, veja. Quando eu divido ele apenas em 2, veja o tamanho do pedaço. Grandão, né? Quando eu divido em 4, olha, já diminuiu um pouquinho. Agora que eu dividi em 8, vejam, para eu obter este pedaço aqui, este 1/4 aqui, ó, no de 8 eu vou ter que me utilizar de 2, ó, de 2/8. Olhem, se fosse dividido em 2 pedaços, cada pedaço equivaleria a meio, a metade. Quando eu divido em 4, ó, para eu obter a metade, eu já preciso me utilizar de 2 pedaços. Quando eu divido em 8, veja, para eu ter 1/4, é que eu já me utilizo de 2 pedaços. Para eu ter a metade, ó, eu já preciso me utilizar de 4 pedaços. Isso é o que chamamos de equivalência entre as frações, porque vejam, o inteiro será o mesmo. O que vai modificar é a quantidade de frações que eu fiz nesse inteiro, a quantidade de pedaços que eu retirei, que eu recortei este inteiro. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês uma atividade que semelhante à que tem no livro. E eu percebi que algumas crianças tiveram dificuldade em responder. Olha, esta aqui eu já respondi. Ou seja, eu tinha estes inteiros aqui e dividi conforme foi dito aqui, ó, na fração. O meu primeiro inteiro era este, e aí eu vou dividi-lo em 3 partes, ó. O que vai dividir, o que vai definir a quantidade de partes que eu vou dividir é o denominador, esse que fica debaixo, como a gente falou ontem. Então, ó, denominador 3 quer dizer que eu tenho que dividir em 3 partes. Pronto, estava divididinho. E o numerador, a partezinha de cima, vai indicar quantas frações eu vou retirar. Neste caso aqui, ó, 2. Retirei 1, 2. Eram 3 partes do inteiro, eu retirei 2. Vejam que o mesmo inteiro agora é para ser dividido em 6. Pronto, foi dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E desses 6, eu vou retirar 4 partes. Retirei 1, 2, 3, 4. Se você observar, o inteiro é o mesmo, os 2 inteiros, ó, é o mesmo tamanho. O que mudou foi a forma como foi dividido. Este inteiro foi dividido em 3, este inteiro foi dividido em 6. Se você observar, ó, dobrou. Este inteiro foi retirado 2, este inteiro foi retirado 4. Se você também observar, dobrou. Mas se você observar melhor, veja, foi retirado a mesma quantidade. Foi retirado a mesma quantidade. Isso quer dizer que